Homem-Formiga e Vespa Quantumania está entre nós e inaugura efetivamente a fase 5 da Marvel, que começa inclusive aí com grandes expectativas, porque nada se trata de um filme que abre portas para um futuro repleto aí de grandes aventuras e muito provavelmente grandes revelações, como todas as fases da Marvel têm o hábito de entregar. Só que agora, meus amigos, agora a gente tem lá no horizonte Guerras Secretas. Então, vamos falar um pouco desse filme e entender qual que é a importância dele, seus personagens, enfim. Vamos bater um papo sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Bora! Se você está chegando agora, já aproveita e deixa a sua inscrição aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e principalmente comente. Se você não me conhece, meu nome é Alex Fear, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd, que a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Aproveite e dá um pulinho nas nossas redes sociais, que sempre a gente deixa os assuntos antes por lá. E agora, vamos falar de Homem-Formiga Quantumania, que filme muito bom. Aliás, eu quero já começar falando assim que esse filme... Quando eu comecei a assisti agora na pré-estreia no dia 15, o filme, assim, pro que o trailer entrega, pra quem não conhece o personagem, já fica com aquela expectativa enorme, nossa, vai ser um mega evento. Não deixa de ser um mega evento, mas ele não empolga tanto quanto outras produções da Marvel. Eu posso classificar o próprio Vingadores Ultimato, que esse filme tenta, de uma certa forma, num momento da história, replicar o clímax de um Vingadores Ultimato, mas nem chega perto. É interessante, é muito bom, mas ainda não alcança aquele ápice com várias histórias que estão conectadas e ali se culmina num grande evento. Porém, o filme ele entrega um reino quântico que poucas das vezes a gente teve a oportunidade de conhecer. Um lugar inóspito, um lugar onde a Janet Van Dyne, que é interpretada aí pela Michelle Pfeiffer, ela nos conta um pouco do que foi a sua trajetória. Aliás, a gente sabe que lá no primeiro Homem-Formiga tem a história lá que o Homem-Formiga, o Hank Pym, o Homem-Formiga original e ela, numa missão, ela acaba se miniaturizando para um nível subatômico, onde ela infelizmente não consegue retornar e ali fica presa no reino quântico por 30 anos. E nesses 30 anos as coisas acontecem, meus amigos, muita coisa acontece. E vamos falar um pouquinho antes de entrar nesses meandros. Vamos falar de alguns personagens. Eu quero começar falando do próprio Paul Rudd, né? O Paul Rudd, ele começa a história dentro de um universo onde ele é um cara, uma celebridade. Ele é conhecido por todo mundo sabe quem é o Homem-Formiga, só que esse todo mundo sabe, existem uns pequenos erros aí. É bacana porque tem um personagem do Café, que é interpretado aí pelo Ruben Rabaz, que ele confundiu o Paul Rudd com o Homem-Aranha, cara. É pra você ver como que midiaticamente ele é muito reconhecido, mas as pessoas vivem aí num certo nível de alienação, tão vislumbradas com a presença dos heróis e tudo mais, e ao mesmo tempo não tem muito conhecimento de quem é a personalidade. E ele se aproveitou de todos esses eventos pelos quais ele passou, né, com os Vingadores, e tem livro, ele tem podcast, ele é famoso. A própria Hope Van Dyne, que é interpretada aí pela Evangeline Lilly, que faz aí a Vespa, ela também ganhou muita notoriedade porque ela utilizou dos experimentos do Hank Pym e começou a ganhar empresarialmente uma grande notoriedade. Ficou rica, é dona de uma multinacional e tudo mais, ganhou espaço no mundo, eles projetaram a vida deles, né? Por outro lado, né, o personagem aí do Michael Douglas, o próprio Hank Pym, ele vive de todos esses ganhos ao longo dessas aventuras, né? E no meio de tudo isso, a gente é surpreendido com a Kathryn Newton, que interpreta a Cassie Lang, a filha do Hank Pym. Ela tem as mesmas coisas que ele, inclusive ela vai presa porque ela é ativista, ela tem as crenças dela, ela é uma pessoa altruísta, ela tem um lado heróico muito aflorado, que isso fica claro ao longo do filme. Bom, final da história. Eles estão em família, né? Eles vivem um momento que depois que passaram pelo estado do Thanos, pelas lutas lá com os Vingadores e tudo mais, eles retornam, só que agora como família. Então existe aquela preocupação. O próprio Paul Rudd, né? O próprio Scott Lang
ele ficou careta. Se for parar pra pensar o Scott Lang que ele era, ele ficou muito careta, porque ele cobra da filha uma postura, ela vai presa, ele vai pra tirar da prisão. Enfim, existe um lado dele que não quer mais esse mundo, não quer mais essa vida de herói. Ele quer apenas ser o cara que viveu a experiência e agora pode contar e tirar alguma grana com isso. Só que eles, infelizmente, são levados novamente ao reino quântico quando a Cassie Lang cria uma máquina que cria contato com o reino quântico. E assim, eles deixam a localização onde eles estão e são, obviamente, abduzidos para dentro, mais uma vez, do reino quântico. E a Janet Van Dyne volta, meio que a contragosto, colocando sempre todos em tensão quando se fala de reino quântico. E ela acaba voltando para lá. Só que até agora, nenhum deles já sabia o que realmente aconteceu com a Janet, e tudo ficou muito anuviado. E é nessa história que ela conta qual foi a passagem dela e o primeiro encontro que ela teve com o personagem que agora vai revolucionar o universo Marvel, o Kang, o Conquistador. Um viajante que passa pelo multiverso utilizando uma máquina que tem um núcleo que viaja ali, que tem uma energia específica que permite ele viajar entre vários universos. E assim, ele tem um nome Conquistador não por pouco. Ele realmente não sei se vocês já assistiram a série Loki. Na primeira temporada a gente conhece as variantes de personagens que viajam pelo multiverso. E o Loki também tem as várias variantes dele. Todas as pessoas têm as suas variantes de acordo com cada mundo que você pertence. E aqui se explora muito bem essa questão e conta um pouco ele tenta contar pelo menos um pouco de onde ele vem e quais as perspectivas pelas quais ele passou até agora. O personagem do Jonathan Majors é muito foda. Vamos combinar, ele tá fazendo um Kang que assim, eu não imaginava que ele fosse tão poderoso na interpretação como ele tá. E ele entrega que promete ser um dos maiores vilões de todas as sagas da Marvel até agora. Cara, eu tô assim, inebriado com a facilidade que o Jonathan Majors tem. Volto a falar aqui no canal pra vocês, assistam Lovecraft Country, porque ele entrega a série com aquela tonacidade de uma verdadeira interpretação de um ator para filmes de sci-fi e terror. É incrível a forma como ele... Agora vai estrear, inclusive, em Creed 3, que também está prometendo ser um mega sucesso. Vamos falar um pouco do personagem do Bill Murray, o Lord Krylar. O Lord Krylar foi um cara que, pela conversa que ele tem com a Janet, foi um cara que teve um rolo com ela por muito tempo. E olha, que não foi um rolinho pequeno não, foi um rolo de muito tempo, e eles tiveram um affair um tanto quanto caloroso. O Hank Pym não dá muito cartaz, porque ele também, nesses 30 anos que esteve afastado da Janet, também teve os rolos dele, e enfim, vida que segue, né? É bacana a gente ver como as fragilidades humanas são apontadas ali, apesar de tudo, e eles ainda são uma família que se equilibra. O personagem do Bill Murray, ele entrega todo mundo pro Kang, e assim a história começa. E claro, o Kang teve seu núcleo da sua nave destruído porque a Janet fez isso no período em que os dois estavam sós no reino quântico, num determinado período, logo quando ela conseguiu ser miniaturizada subatomicamente. Eu queria falar de um personagem que, para muitos que ficaram especulando aí, falaram que estava feio e tudo mais, que ficou muito bom, apesar de tudo. Que eu tô falando do personagem do Corey Stoll, o Darren, que na verdade, no trailer, ninguém lembra do Darren. Lembra, na verdade, do personagem que é clássico dos quadrinhos da Marvel. Eu tô falando do MODOK. Do jeito que ele foi miniaturizado quando ele foi pro reino quântico, não sei se vocês recordam no primeiro Homem-Formiga, ele foi todo craquelado, diminuído, os membros foram todos deformados, ele foi jogado no reino quântico para morrer praticamente, e lá, depois que o Kang conquistou todo aquele ambiente, ele criou uma tecnologia, ele trouxe uma tecnologia dos mundos pelas quais ele viajou, tô falando do Kang, e imputou isso no Corey Stoll, que fez o papel do Darren, e chamou ele de MODOK. Né? É um acrônimo o nome MODOK, eu não vou me recordar agora o que é o acrônimo do MODOK, mas tem a ver com máquina de matar.
E o pessoal reclamou muito do visual, porque ele tem uma cara, um capacete com os olhos brancos, com um sorriso escrachado. Só que na verdade aquilo é só uma máscara que levanta e mostra quem realmente ele é. E tá igualzinho os quadrinhos, cara. Tá perfeito, tá muito bom. Gostei muito dessa representação do MODOK, que era algo improvável, que eu acho que ia ficar muito caricaturizado. Ficou, de certa forma, mas encaixa pro que foi proposto. Ficou muito bom o formato, o conceito visual do Corey Stoll. Mas assim, o mais importante de tudo isso é ver como as relações dos personagens se dão ali dentro, né? A relação da Cassie Lang com o pai, que a princípio nos outros filmes, a gente vê que isso cresce com a infância e tudo mais. Ele é um cara muito presente enquanto pai, mas depois do Ultimato as coisas ficaram muito quebradas. E ali ele tem que fazer escolhas, né? Se salva ou não a família, se sacrifica em nome da Cassie. Ele vai atrás de soluções, que ele fez inclusive um trato com o Kang para poder conseguir salvar toda a sua família. Enfim, o Scott Lang, ele se torna mais heróico do que a gente já conhece dentro desse filme. E assim, quero pontuar os personagens que são entregues neste filme. Tem um cara lá que acho que ele é tipo um humanoide. Eu acho que o ator que faz ele é o Tony McCarthy. Ele tem uma cabeça que parece um canhão de luz, um canhão de laser, e ele realmente projeta raios ali. Existe toda uma população no reino quântico, existe uma rebelião contra o que o Kang criou ali, e essa rebelião é liderada pela atriz Cathy M. O'Brien, que é conhecido, o personagem dela é conhecido como Jentorra. É uma espécie de guerreira, tipo Xena, mas ela comanda uma série de caras ali que praticamente lutam contra o Kang. O nome do Kang é uma coisa temida demais. Temida, mas ela é temida ao ponto de desconhecida. Num certo momento da história, quando eles veem que o Kang é frágil também, o pessoal toma coragem para tomar a frente. Aliás, eu quero pontuar uma coisa em tomar coragem para tomar a frente. Eu quero pontuar o momento em que o Hank Pym mostra que ele realmente é o Homem-Formiga clássico dos quadrinhos, quando ele controla todas as formigas e manda pra cima do Kang. E você vê que o cara não tem esse nome à toa. E formiga, meu amigo, quando elas se unem, o negócio fica gigantesco. E vocês vão entender isso com o dom da palavra quando assistirem o filme. Bom, o Homem-Formiga e a Vespa é um dos filmes da Marvel que inaugura aí efetivamente a fase 5 e efetivamente mostra o que vai entregar pra gente daqui pra frente, principalmente no que diz respeito às cenas pós-créditos. São duas. A primeira, desculpa gente, todo mundo já falou, eu vou falar também, eu não aguento mais ficar segurando isso aqui. As primeiras cenas pós-créditos, de cara a gente já vê o Ramatut. Para quem não sabe, Ramatut é uma das versões, uma das variantes do Kang, que é datada no Egito Antigo, fora muitas outras que estão envolvidas ali. Aliás, para quem assistiu o Cavaleiro da Lua, o Ramatut tem uma leve impressão ali quando o personagem do Cavaleiro da Lua está fazendo uma expedição e ele encontra uma tumba, e essa tumba tem exatamente uma carranca no túmulo com o rosto e os detalhes do corte do rosto do Kang. Por falar em Kang, quero falar de novo. Os efeitos dele, o capacete, o uniforme, o Jonathan Majors como um todo, tá incrível. Parabéns a Marvel pelo trabalho e pela fidelidade que ela colocou no personagem na hora de conceber ele, como um todo. Ficou incrível. E essa primeira cena pós-créditos mostra justamente todas as variantes do Kang, e eles deixam bem claro que eles estão interferindo na linha temporal. Volta a se falar de linha temporal, a linha temporal sagrada que foi apresentada na série de do Loki, e agora volta a ser falada neste filme. E dessa vez ela vai ter uma grande importância, meus amigos, porque no momento que citam isso daí, vários Kangs vão aparecendo, e eu quero fazer um adendo com relação à forma que eles aparecem. Todos eles aparecem com aquela energia quadrada, da mesma forma que foi aparecer o Reed Richards lá nos Illuminati em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Exatamente a mesma tecnologia, e isso não é por acaso. Muito provavelmente, para quem não sabe, o Kang tem uma linhagem temporal que se envolve com o sobrenome Richards. Ele tem realmente uma ligação direta com
o Reed Richards, que ele tem uma espécie de filiação a partir da linhagem do Quarteto Fantástico. Meu amigo, tem também uma segunda pós-créditos, e essa a gente tem de volta o Loki e o Mobius, M-Mobius, no século XIV, se eu não me engano, assistindo uma apresentação de um cara que fala sobre o tempo. Este cara é o Kang. E o Mobius não dá muita importância, dizendo que esse cara que você está dizendo que é perigoso, diz assim pro Loki. E o Loki, estarrecido, olhando pro rosto do cara, fala assim: você não tem ideia do quão perigoso ele é. E meus amigos, a gente encerra. Eu queria muito falar, porque eu tava com isso aqui engasgado e precisava falar isso pra vocês. O Homem-Formiga e a Vespa é um dos filmes mais incríveis que dão entrada aí agora pra fase 5. E eu vou te falar, vale muito a pena, não fiquem aí esperando sair no Disney Plus, vão direto pro cinema assistir. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí dessa resenha que a gente falou aí de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, se você já assistiu, se você não assistiu, qual a sua expectativa pro filme, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!